teu sobrenatural sobre a minha vida, como nunca vi. Espírito Santo, me ajuda a entender. Abre a minha mente, meu coração, e me prepara para ser cheio do teu poder, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Eu quero dar um tempo para essa mensagem. Eu estou com essa mensagem na minha mente há um bom tempo, porque já faz uns 10 dias que Deus tem falado a respeito dessa mensagem no meu coração. Mas foi hoje que Deus colocou um tema para mim passar para vocês, e eu vou falar e vocês vão repetir antes de lermos a palavra de Deus. O tema que Deus deu para mim nessa noite, para estar ministrando sobre a igreja dele, é este: soldado de honra. Diga comigo: soldado de honra. Eu quero que você fale isso mais forte, porque Satanás montou uma estratégia para desfalcar o exército de Deus, e não é o exército celestial, é o exército terreno, os cristãos. Por isso há muitos cristãos que estão sendo soldados sim, mas estarem faltando honra. Por isso eu quero que você fale mais firme, porque você vai declarar e o mundo espiritual vai ter que se calar quando você falar em nome de Jesus. Fala comigo mais forte: soldado de honra. Fala para o teu irmão: soldado de honra. Aleluia. Diga graças a Deus. Diga glórias a Deus. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Pelo tamanho do ataque e da afronta do diabo contra a minha vida, eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural nas nossas vidas aqui nesta noite. Por isso, se você sentir vontade de ir embora, não vá. Se você sentir ânsia, dor de cabeça, não saia do teu lugar. Seja corajoso, seja soldado, em frente, porque Deus tocará na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Isaías capítulo 6 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, e tinham 6 asas, e proclamavam uns para os outros: Kadosh, 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 Adonai Tsebaot, Melahut Reut Kavod. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheio da tua glória. Aleluia. Os umbrais dos templos, os umbrais do templo, se moviam ao som da voz dos que clamavam, e a casa encheu-se de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, pois sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Pois os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas o serafim voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva tirada do altar, e com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os seus lábios. Tirados são as suas iniquidades, e tirados são os seus pecados. Então eu ouvi o Senhor dizendo: e agora? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Diga graças a Deus. Diga glórias a Deus. Deixa a tua Bíblia aberta, coloca no banco, em nome de Jesus. Segure na mão do teu irmão, aquele que você vê com mais cara de soldado do teu lado. Se você vê que ele estiver com a cara fechada, fique tranquilo, não é com você. Pode ficar tranquilo que a luta dele não é contra a carne nem o sangue, mas a luta dele é contra as potestades.
é contra o diabo, é contra as hostes espirituais que têm tentado paralisar a nossa vida. Feche os seus olhos e vamos orar, porque Deus está aqui. Senhor, meu Deus, nós agradecemos o teu nome. Ah, Santo de Israel, nós agradecemos o teu santo nome neste lugar. Somos pequeninos diante de ti. Somos pequenos demais diante de ti. Mas, Pai, nós precisamos do Senhor. Ele anda, Pai, chorou, nós necessitamos do teu toque nesta noite. Em nome de Jesus. Pai querido, vem tirar nesta noite toda a algema do diabo, toda a prisão de Satanás, e vem tocar no teu povo de uma maneira diferente. Ah, Deus, que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre a tua igreja, purificando, limpando, tocando no poder do Espírito Santo. Faz a minha boca uma caneta afiada das tuas mãos. Escreve, meu Deus, Dorou, Guilherme, Serenei, Assumerei, uma história diferente, uma história de batalha, sim, mas de batalha onde só há vencedor, e o vencedor é aquele que vem em ti, ou seja, um soldado de honra, em nome de Jesus. Que a tua palavra vá e produza o resultado pelo qual o Senhor é enviado esta noite, em nome de Jesus Cristo. Pai, fica conosco, serve esse ambiente com os teus anjos, marca este lugar com a tua presença, envia aqui a tua fumaça, a tua nuvem de glória, em nome de Jesus, pois nós cremos e acreditamos em ti, e sabemos que tu és fiel, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Diga graças a Deus. Diga glórias a Deus. Antes que você se aceite, aponte o dedo com carinho e respeito para o teu irmão e diga para ele: você é um soldado de honra. Faz assim com a tua mão, faz assim comigo, em nome de Jesus. Agora põe aqui com carinho e diga: eu sou um soldado de honra. Aplauda Jesus. Santo de Israel, maravilhoso é o nosso Deus, poderoso e eterno é o nosso Senhor, pois Ele é único, Ele é tremendo e majestoso. Você crê que Deus tocará a sua vida com poder nesta noite? Amém. Amém. O diabo tem montado algumas estratégias e ele não é criativo. E ele não é tão sábio assim como alguns homens ou pregadores eu já vi dizendo. Não. Ele não é criativo, ele não sabe criar, porque o dom de criar está naquele que é semelhante ao Senhor, e isso se enquadra no soldado de honra, ou seja, no Filho de Deus, porque o Senhor nos deu a graça de criar. A melhor coisa que existe na vida de um ser humano, de um homem, o melhor dom que um homem e uma mulher podem ter é criar. Você pode estar desempregado, mas você pode criar uma situação onde venha te abençoar financeiramente. Você pode criar as coisas. A melhor coisa que Deus deu para o ser humano é o dom de criar. E isso nós herdamos do Criador, porque afinal de contas, Ele é o nosso Pai Celestial. Aleluia. Diga graças a Deus. Diga glórias a Deus. Mas Satanás monta a estratégia para enfraquecer o povo de Deus. Isso não vem de agora. Isso não aconteceu ontem, ou mês passado, ou em 2000, ou no 1010, nada disso. Isso vem lá dos tempos antigos. Isso vem lá do tempo de Adão, vem lá do tempo de Noé, vem lá do tempo de Enoque. O diabo sempre monta estratégia para destruir o povo de Deus. Você vai ver em Gênesis capítulo 6, que está escrito assim: e os filhos de Deus viu que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si como mulheres, ou seja, esposas, e nasceram delas homens fortes, de fama, violentos, homens gigantes. A estratégia de Satanás para destruir a nação e o povo de Deus. Deus estava gerando uma nova terra, um novo povo, e o diabo percebeu e viu tudo isso. Quando a Bíblia se refere a filhos de Deus, toda vez que a Bíblia fala filhos de Deus, está falando de anjos. E não me pergunte sobre isso, e hoje nós não vamos falar sobre isso. Entenda como você quiser.
Deus é um Deus poderoso, e os anjos do Senhor vinham com certeza na teofania no Antigo Testamento, e ainda hoje a Bíblia diz que alguns de nós hospedamos pessoas em casa que são anjos. Não me pergunte, está escrito no livro dos Hebreus, mas o texto diz que os filhos de Deus tomaram para si os filhos dos homens porque eram formosas e nasceram homens gigantes. Estava agora o diabo, os anjos ali eram os anjos caídos. Estava agora o diabo montando uma estratégia para desvirtuar, para corromper a geração santa e a semente santa da nação de Deus que viria o Messias. O diabo sempre monta estratégia para derrubar o povo de Deus. Por isso que Deus me deu essa palavra para pregar para vocês nesta noite e para mim. Por isso não me tenha por mal. Talvez você fique irado, bravo. Talvez você fique com vontade de se levantar e ir embora. Talvez a palavra de Deus mexa com o teu orgulho. Talvez a palavra de Deus mexa com você, com a tua mente. Mexa com as suas convicções. Mas fique tranquilo. Não é nada pessoal humanamente, mas é algo de Deus para todos nós nessa noite. Porque Deus está cansado de ver o seu povo ferido, machucado. E sempre Deus tem que montar uma nova estratégia para alcançar a vida desse ou daquela que o diabo tem sempre derrubado. Você sabe do que eu falo. Vemos na igreja, entramos na igreja, e ao sairmos porta fora, já tem todo um plano do inferno para paralisar você, e hoje você está aí, ferido, magoado, triste, angustiado, querendo ter o que não pode, desejando uma coisa que você não pode ter. É Satanás querendo corromper a sua mente, querendo destruir as suas convicções. Mas fique tranquilo, porque se ele destrói, eu conheço Deus que constrói. Se ele mata, eu conheço Deus que dá vida. Aleluia! Se ele corrompe, eu conheço Deus que santifica. Aleluia! E o nome dele é Jesus Cristo. O texto que citamos em Isaías fala do profeta messiânico. O profeta que o Senhor levantou há 700 anos antes de Cristo. Um profeta que começou a profetizar e dizer assim: eis que uma virgem terá um filho, e o seu nome será Emanuel, ou seja, Deus conosco. Mas o nome Emanuel é muito, muito mais além do que possamos compreender, é mais profundo. Fala para o teu irmão, é mais profundo. O nome Emanuel é uma estratégia de Deus, porque o diabo, quando ele escuta isso, ele começa agora a destruir a nação de Israel, e a prostituição e o adultério entra agora na nação de Israel, para que não houvesse mais mulheres, da maneira em que o profeta acaba profetizando: eis que uma virgem terá um filho, e o seu nome será Emanuel. Mal sabia o diabo que Deus é um Deus de planejamento, é um Deus de estratégia, é um Deus que vê as coisas lá na frente. Mal sabia ele que o nosso Deus, é um Deus que te vê não da maneira em que estamos hoje, talvez atribulados, atormentados, angustiados, mas ele nos vê lá em cima, andando por cima, sempre por cima, porque é desse jeito que ele nos colocou, por cabeça e não por cauda. E Deus nos recebeu assim. O nome Emanuel não é só apenas Deus conosco, mas havia um segredo nesse nome, Jesus. Ele significa dentro, né? Significa homem, e o El significa Deus, Deus dentro do homem. O diabo agora ele não sabe o que vai acontecer, e Deus está montando a sua estratégia, dizendo: ei, eu vou levantar um soldado de honra, e eu estarei dentro deles. Aleluia. Diga graças a Deus. Diga glórias a Deus. O profeta começa a profetizar, e Satanás agora se encherido, esse que atormenta e tranca a sua vida para caminhar para um futuro promissor, ele está ouvindo agora e está vendo o profeta dizer: ei, um menino se nos deu, um filho nos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus eterno, príncipe da paz. Aleluia, glória a Deus. O diabo não entende nada, aleluia, mas aquele que discerne as coisas, ou seja, quem tem o Espírito Santo, tem a revelação de Deus. Fala para o teu irmão: quem tem o Espírito Santo
que sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. O inimigo fica de cabelo em pé, porque sabe que quando Deus levanta uma palavra profética a respeito de alguém, Deus é fiel e vai acontecer. Por isso que está escrito no livro de Tiago, que os demônios creem e estremecem na presença de Deus, porque quando Deus libera a palavra, queira o inferno, queira o homem, um dom, as coisas acontecem na vida do crente. Se tem soldados de honra aqui nessa noite, erga a tua mão e dá um glória a Deus bem forte. Santo de Israel, poderoso é o nosso Deus. O texto que nós lemos em Isaías capítulo 6 é um texto que nos deixa um pouco angustiados. Tudo que falamos aqui a respeito da estratégia de Deus de levantar soldados de honra, agora nós vemos uma nação inteira, uma nação corrompida, uma nação que está perdendo, uma nação que não há honra, uma nação que não consegue ter as vitórias da sua vida. E Deus começa a usar o profeta, já no capítulo 1 de Isaías, e começa a dizer: este povo, Isaías, a qual eu escolhi, eu exalcei diante dos anjos, diante dos céus. Este povo prevaricaram contra mim, esqueceram-se de mim. E Deus fala algo ali, meu amado, que quando o Espírito Santo falou no meu coração, eu falei: Deus, me dá graça para falar sobre isso. E Deus faz uma comparação do homem, e lê o texto no capítulo 1, você vai ver. Ele diz que o boi conhece o caminho do seu, para onde ele vai, do curral, que o jumento conhece a voz do dono, ouve, escuta e vai para a fazenda ou para o curral do dono. Lê lá e você vai ver isso. Olha, um animal é irracional, mas ele não tem a razão que eu e você temos. Uma pessoa ou um animal irracional não tem razão. Razão é a faculdade de julgar, de decidir, tomar posições ou decisões. Isso é uma pessoa racional, ou seja, que tem a razão, que usa a razão. Agora Deus compara a nação de Israel com um animal, dizendo assim para as nações, ou melhor, para a nação de Israel: ei, vocês são irracionais, vocês não têm juízo, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, vocês não têm razão. Daí talvez você fale: pastor, que palavra é essa? E eu vou lembrar você de Jonas, que desobedeceu a Deus e foi para Nínive, e Deus a quilômetros de distância olhou para o mar, não era baleia, era um peixe grande. Deus olhou para o peixe e falou: ei, peixe, eu sei que você está no coral muito bem abastecido de alimento, mas eu quero que você saia daqui e vá para aquele ponto do mar. Tem um homem meu lá, o nome dele é Jonas. Vão jogar ele no navio, porque ele me desobedeceu, foi irracional, e ele vai cair na água, e você vai engolir aquele homem, e ele vai ficar 3 dias no ventre para aprender a ser racional, a usar a razão. E você vai ver a história que o peixe grande começou a nadar contra as correntezas do mar, contra os tubarões, os outros peixes que eram contrários à sua natureza, ou seja, que eram perseguidores ou que eram violentos. E ele começa a nadar, o peixe grande, até chegar naquele ponto onde Deus o mandou estar ali e jogar os Jonas. E você conhece a história: o peixe grande engoliu aquilo. Um animal irracional, Deus está usando de novo para falar com a nação. Agora Deus em Isaías está usando de novo os anjos para dizer para o povo que o povo age de uma maneira como se não tivesse razão. Pastor, por que você está dizendo isso? Eu sou uma pessoa racional, eu sei. Irracional é aquela pessoa que tem um crente dentro da família, da casa, que está indo na igreja, e quando lá dentro da casa o crente chega contente, talvez você que está sentado aí, alegre, chega dentro da tua casa que tem alguém, não me tenha por mal. Eu vou falar o que Deus está me mandando falar. Se você ficar bravo, não fique comigo. Dá um joelho e vai ter com Deus. Aleluia. E chega dentro da casa e alguém levanta lá dentro e fala: ei, você está querendo ser muito santo?
É para fazer o que você vai muito na igreja? É para ir aonde então? Nas esquinas e nas bocadas por aí? Então o diabo muda a sua estratégia e levanta dentro do lar, e a pessoa, uma vez uma atitude irracional, não tendo a razão, não tendo o raciocínio, age dessa maneira. Talvez alguém que trabalha, pega R$5, entra lá dentro de uma lanchonete, dentro de uma padaria, e com R$5 não tem leite, não tem pão, não tem café, não tem alimento, e R$5 com uma atitude irracional, sabendo que o cigarro traz câncer, sabendo que o cigarro mata, traz câncer para a garganta, tranca as veias, corta a perna, aquela coisa toda que você sabe, e ele chega ali e bota ali R$5, e dá um Hollywood, um inverno, uma boa. Atitudes irracionais. Atitudes irracionais. Talvez a pessoa venha na igreja e de repente ela está na igreja, mas o marido, quando ele sai da igreja ou quando ele sai da família, numa atitude irracional, ele fica na janela olhando o que está fora da casa. É duro falar isso sobre isso. Talvez uma atitude irracional, você assumiu o ministério dentro da igreja, está achando que Deus é alguma espécie de Deus assim, que Ele não se incomoda com muitas coisas, e talvez você leva a Deus dará como pode. Meu amado, eu quero dizer para você nessa noite, não se engane. Deus fez isso para a nação de Israel e Ele disse: ei, vocês são irracionais. Deus continua o texto dizendo: o meu povo não me ouve. O texto continua, e ele diz que se não houvesse os soldados de honra, já estaria aquela nação pior do que Sodoma e Gomorra. Está no texto. E graças a Deus que existem soldados de honra aqui. Se não fosse soldados de honra nesse lugar, como que estaria a tua família, a tua casa, teu trabalho? Ah, meu amado, teu namoro, teu casamento, a tua história. Tem soldado de honra nesse lugar? Se tiver, pega tua mão comigo. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. A palavra de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você nessa noite com carinho e respeito, se porventura alguns de nós temos algumas práticas irracionais, como profeta do Deus vivo, porque eu sirvo um Deus não é de boneco, não é um Deus de gesso, o meu Deus é real. Ele é invisível, Paulo, mas é real. Eu quero profetizar na sua vida e liberar aqui na tua vida que qualquer atitude irracional, ela vai parar agora em nome de Jesus. E você vai fazer boas escolhas, boas decisões, bons negócios, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Porque é assim que age um soldado de honra. Fala bem forte comigo: soldado de honra. A nação de Israel estava dessa maneira. Esqueceram-se do Senhor. As ofertas, eles não se preocupavam mais em novilho, em bois, em pregar o melhor para o Senhor. Quando o sacerdote foi procurar uma oferta, não havia oferta, porque eles começaram a agir de uma maneira irracional. Eles começaram a agir como aquela pessoa que pega o seu salário do mês e gasta todo o salário, esquecendo que tem contas para pagar. Eles começaram a agir assim. Quando os sacerdotes entraram, falou: vamos oferecer uma oferta a Deus. Não acharam mais nada, não tinham o que oferecer. E Deus está no céu olhando, e Deus começa a dizer a partir do versículo 11 do capítulo 1: quem foi que pediu para vocês me oferecerem adoração? Quando vocês orarem, as minhas mãos vão me encolher. Quando vocês clamarem, eu vou virar a minha face, porque as vossas mãos estão cheias de pecados e sangue. Aleluia. Aleluia. Só Deus vai dar coragem na palavra. Santo, santo Senhor. Deus está querendo fazer um milagre nessa igreja. Santo, santo Deus. Aleluia. E ele fala assim: ei, ainda que os vossos pecados sejam mais vermelhos que a carnicinha, se voltar para Ele, para Deus, hoje mesmo,
Senhor transforma uma mais branca lã e tira todo o pecado do povo de Israel. Deus falando para a nação: se quiseres e ouvires a minha voz, comereis o melhor que há nesta terra. Mas se recusardes a ouvir a minha voz e obedecer os meus caminhos, sereis transpassados por espadas. Diga comigo: misericórdia. Fala com o teu irmão, Deus está falando com você. Santo é o Senhor, poderoso é o nosso Deus. Não é tempo de brincar de ir à igreja, não. Não é tempo, igreja não é shopping center. Igreja é um lugar de adoração. Igreja é um local onde nós entramos e nós adoramos ao único e verdadeiro Deus. A nação de Israel, ela está zombando de Deus agora. No capítulo 5, no versículo 19, a nação Renata olha assim e fala assim: ei, ele é Deus mesmo? Se ele é Deus, faz isso na minha vida. Manda ele descer aqui, que eu quero ver se ele tem alguma coisa de bom para nós. A nação de Israel começa a zombar de Deus. Por isso que Deus nos chamou de irracionais. Você já viu alguém falar assim? No último versículo do capítulo 6, o Isaías, o grande profeta Isaías, o profeta messiânico, ele olha agora para Israel e o coração dele está um aperto. Ele olha para a nação e diz assim: ei, eu olho para a nação e só vejo trevas, só vejo escuridão, não há luz mais nesta nação. O profeta ainda em desespero, como se não bastasse a situação em que ele vivia. Morre o seu primo que era rei, Uzias, porque Isaías tinha sangue real. Uzias morre. O reinado de Uzias foi um reinado bondoso, foi um reinado bom. Ele ampliou a nação de Israel, começou a reinar com 16 anos, reinou 55 anos e foi um dos melhores reis da nação de Israel. Aumentou em muitas vezes o número dos soldados. Ele mesmo fez as armas bélicas de guerra, ele mesmo mandou produzir as armas, as catapultas, as lanças, os escudos, para que a nação de Israel fosse vencedora. Agora os inimigos, os amonitas, os filisteus, começam a mandar presentes para o rei Uzias, porque Deus o engrandeceu. Sabe qual foi o segredo deste rei? Está relatado lá em Crônicas. Lê lá a Crônica, 1 Crônicas 26 ou 2 Crônicas 26. Procura lá e você vai ver que Deus o prosperou e o engrandeceu, porque ele preparou o propósito em buscar a face do Senhor. Um homem racional, um homem que buscou a face do Senhor. Amado, eu quero dizer para você, quando nós sabemos que estamos fazendo errado na vida e continuamos agindo como pessoas irracionais, cometendo o mesmo delito, o mesmo erro, eu quero dizer para você que há muitas pessoas que estão deixando os demônios desempregados. Eles não precisam mais fazer o trabalho deles, porque às vezes as próprias pessoas se embrandam numa determinada situação e eles não precisam fazer nada, só estão olhando. A minha oração é para que não tenha nenhum desses aqui dentro, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fala bem forte comigo: soldado de honra. Glória a Deus. Olha o que Deus diz. Agora, o profeta Isaías, ele está triste. A nação está perdida. Ele é um profeta que se sente um profeta falando. Ninguém lhe dá ouvido, ninguém lhe ouve. As pessoas que Deus te colocou no seu caminho não lhe dá ouvido. Talvez, a sua família não lhe dê ouvido. Mas chegará um tempo onde Deus vai estabelecer, e Deus vai se manifestar de uma maneira tão grande, onde a palavra que sair da tua boca vai ser como espada e vai cortar dos dois lados em nome de Jesus. Aleluia! Assim estava o rei, ninguém lhe dava ouvido, ou melhor, o profeta. E quando ele toma uma decisão, mas ele fala: eu vou para o templo. Diga comigo: vou para o templo. Sabe por que soldados do oceano vêm para o templo? Porque é aqui que Deus nos molda, é aqui que Deus nos abre, é aqui que Deus nos treina, é aqui que Deus nos prepara, é aqui que o Espírito Santo nos enche, é aqui que o Espírito Santo nos cura, é aqui que a palavra de Deus entra em ação
eles sabem que ali é um lugar de treinamento, mas é na minha vida, é na sua vida, em nome de Jesus, e é na sua. E ele toma a decisão, como se não bastasse a nação estar daquela maneira. Agora, o seu primo, um homem que era bondoso, um homem que reinava de uma maneira tão benéfica, era bom o reinado do rei Uzias. Porém, quando ele já estava um pouco avançado de idade, pelos seus 40 e tantos anos, a soberba tomou conta do seu coração. Porque o homem, quando ele se estabelece, ele esquece das suas origens. O homem, quando ele está bem, ele esquece das suas origens. As pessoas são assim. Você sabe do que eu estou lhe dizendo? Lembra daquela pessoa que te fez uma promessa? Que se tivesse lá naquela posição, iria te chamar: vem comigo, porque eu vou abrir as portas para você. Até hoje você está esperando aí. Você sabe do que eu estou dizendo? Você sabe. O homem, quando Deus o engrandece, o estabelece, ele esquece. Ele se sente que está tudo bem. Ele acha que não tem perigo mais dele cair. E assim foi com o rei Uzias. O rei Uzias agora engrandeceu. Os inimigos começam a mandar presente. Fala para o teu irmão aí: cuidado. Ou melhor, se prepara. Pai, me guarda no que eu vou dizer. Os inimigos, você vai falar com mais convicção. Os inimigos vão te abrir portas e vão mandar presentes. Se você crê na palavra de Jesus Cristo, soldado de honra. Soldado de honra é assim. Até inimigo quer ser amigo de soldado de honra, Fernando. É desse jeito, não se assuste. Vai ter pessoas que não iam muito com você, com o seu rosto, com a sua cara, no bom sentido. Mas a partir de agora, em nome de Jesus, eu profetizo. Vão olhar para você e vão ver algo diferente. Vão dizer: ei, você mudou. Vai acontecer isso com muitas pessoas aqui dentro. Os inimigos vão querer ser seu amigo, vão te dar presentes, vão ter a oportunidade de abençoar alguém e vão dizer: não tem a pessoa para colocar nesse lugar. Mas quem é? É fulano de tal. Mas você não gosta dele? Mas eu não sei. Eu acho que ele é a pessoa correta para colocar aqui nesse lugar. Aleluia! Deus é Deus, irmãos, e Deus faz as coisas acontecerem. Sabe, meu Senhor, que grande é nosso Deus. O rei Uzias agora, a soberba entra no coração do rei. O rei acha que ninguém pode detê-lo, afinal de contas, até os inimigos estavam mandando presente para ele. Então ele se exalta, ele agora acha que ele pode fazer tudo e todas as coisas e não tem problema, porque afinal de contas o rei no Antigo Testamento é ungido de Deus, é cheio do Espírito Santo, é cheio do poder de Deus. Então ele acreditou que podia fazer tudo. Ele vai agora para o templo, ele entra no templo e ele enfrenta agora a Zacarias, ou melhor, a Zacarias, que é o sumo sacerdote, e 80 sacerdotes, e ele enfrenta agora dizendo assim: ei, eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor, eu vou oferecer o incenso ao Deus vivo. E o sacerdote agora ele olha e fala: olha, você não pode fazer isso, porque isso já foi dado aos filhos de Arão. E o rei: sai da minha frente, porque senão mandarei, e eu mesmo puxarei da minha espada e tirarei você da minha frente. A soberba entrou no coração deste homem. Fala para o teu irmão: cuidado. Cuidado com a soberba. Fala para ele. Aleluia. Tem algumas pessoas aqui dentro desta igreja, e é profético o que eu estou dizendo. Deus vai exaltar a tua vida, Deus vai te abençoar, mas toma cuidado, meu amado. Se tem uma coisa que Deus não suporta, é quem se exalta. A Bíblia diz que Deus abate. A palavra bater é matar. Deus mata aquele que se exalta. Você sabe, você conhece bem a história do diabo, ou seja, Satanás, que era Lúcifer. Você sabe muito bem. Se exaltou e Deus o expulsou e caiu na terra. E o espírito dele anda por aí fazendo com muitos cristãos, dizendo assim: ei, você pode, você é melhor, você é isso, você é aquilo. Cuidado, em nome de Jesus. E ele está lá. Agora o sumo sacerdote e os sacerdotes resistem a ele e dizem assim para ele: ei, você não lembra de Nadab e Abiú, filhos de Arão? Não lembra o que aconteceu com eles? Eles nos
ritual judaico que Deus ordenou na época. Sai fogo do altar e mata Nadab e Abiú. No mesmo lugar. E o fogo sai do altar para provar que é Deus que os matou, porque eles obedeceram o coração contra Deus. E sabe o que é mais assustador? Eles foram fazer o que eles achavam que era melhor. Eles foram fazer uma coisa boa. Eles foram fazer algo que eles acreditavam que estavam fazendo assim. Senhor, eu quero lhe dizer uma coisa, meu amado. Deus não aceita adoração de qualquer jeito. Deus não aceita louvor de qualquer maneira. Existe um segredo em tudo isso para ser abençoado por Deus. Tem que haver arrependimento no coração. Só um coração arrependido e cheio de graça, a soberba não tem lugar no coração assim. E o sumo sacerdote diz para os filhos: lembra disso? E na mesma hora, uma lepra começou a nascer na testa de Uzias. Mas Uzias não percebeu e ainda insistiu. E o sumo sacerdote diz: ei, somente Arão pode entrar, e ele passou isso para nós que somos filhos dele. Porque no Antigo Testamento, para você entrar nos Santos dos Santos, tinha que ter um incensário. E o sumo sacerdote vai entrar, meus amados. Eles faziam assim: acendiam com brasas vivas e tinha uma fumaça aromática. Eles botavam a mão dentro do incensário. Eles ficavam ali nos Santos dos Santos. Quando aquele lugar estava cheio de fumaça, o sumo sacerdote dobrava o joelho e ele vinha andando cabisbaixo diante do Senhor, para que a glória de Deus não fulminasse, para que o fogo de Deus, para que a santidade de Deus não fulminasse o sumo sacerdote. Tinha que estar cheio de fumaça. Mas o rei Uzias não deu ouvido. E quando ele percebeu, a lepra já tomou conta de uma boa parte do seu corpo. Foi expulso dali e morreu numa cidade à parte, porque agiu como uma pessoa irracional. Não agiu dentro da sua razão. Achou que podia fazer tudo. Achou que podia estar na igreja e fazer o que ele quisesse. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, meu amado. Não brinca com Deus. Cuidado com Deus. Deus é misericordioso, sim, mas toda vez que você achar na Bíblia, Deus é misericordioso, pastor, tem a ponta e vírgula, justo. Ele é misericordioso e justo. E a justiça de Deus, o cajado de Deus, sai da frente, meu amado, que dói. Que dói. Que dói. Não brinca com Deus. Teve uma vez que Deus me deu uma mensagem para pregar. Eu sempre conto isso. E Deus me contou toda a mensagem. Eu sou pastor porque quero, viu? Sou pastor porque Deus derramou sobre a minha vida. E não teve jeito. Eu amo o que Ele me deu, estou feliz com o que Ele me deu. Em nome de Jesus. E minha esposa sabe o que fala. Mas Deus me deu uma mensagem. E eu falei: Deus, se o Senhor é Deus de verdade, esta mensagem que o Senhor me deu, eu vou pregar hoje em algum lugar. E eu entrei dentro da Igreja do Brasil para Cristo, onde o pastor Eduardo estava pregando sobre a direção do Grande, há muito tempo atrás. Eu nem era de lá ainda, nem era daqui ainda. E quando eu cheguei lá, eu sentei no último banco. Eu falei: e agora, Deus? És tu Deus de verdade? És tu que fala comigo de verdade? Quero ver se tu tem poder. Está lá o pastor pregando. Eu nunca vi o pastor dar um curso para ninguém. Quando ele assume o microfone, e vocês que conhecem o pastor Eduardo, vocês sabem do que eu estou falando. E de repente ele estava pregando, ele parou uma mensagem, ele olhou para mim e falou assim: Elias, Deus me falou que você tem uma revelação de Deus, vem para cá. Eu fiquei tremendo ali. E ele falou mais uma vez: Elias, Deus falou que você tem uma mensagem de Deus, vem para cá. Ela precisou, a irmã Ângela falou assim: irmão, ele está te chamando. E eu levantei, eu fui andando pelo meio. Vocês conhecem a igreja da Sé? Quando eu fui passando pelo meio, o Espírito Santo gritou aqui, que meu corpo estremeceu inteiro, dizendo assim: não brinca comigo. Nunca mais isso. Por isso não brinca com Deus, não. Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Ele age da maneira que Ele age. E nós temos que agir da maneira correta. Temos que agir. Em nome de Jesus. E assim morreu o rei Uzias. Agora o profeta, com essa angústia no seu coração, vendo que o seu primo
tinha agido de uma maneira irracional, vendo que o seu primo se ensoberbeceu, quis fazer algo que ele não podia fazer, sabendo ele que Deus não aprovava aquela circunstância. Você sabe do que o Espírito Santo está me mandando te dizer, na verdade, amado? Tem coisas que andamos fazendo, a qual o Espírito Santo de Deus não aprova. Você sabe porque se Ele me mandou pregar essa palavra, você que está indo lá, está ouvindo, está entendendo, você sabe o que Ele está falando com você. Aleluia! Glórias a Deus! Santo, santo é o Senhor. E o profeta agora, gente, o coração aberto, não tem glória a Deus, não tem aleluia nos seus lábios, os seus pés estão andando com dificuldade, ele não vê nada aonde apoiar a sua fé, a nação está corrompida, o rei que era bom morreu, ele só tem um caminho, soldado ferido, que é soldado de honra, só tem um caminho para ele, o templo. Fala comigo, templo. E quando ele está indo no templo, ele contempla uma visão. Quando ele está chegando no templo, ele contempla uma visão. Ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu, eu vi, o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito, ou seja, a aba do seu manto, ou seja, o seu vestido, enchia o templo. Aleluia. E os serafins estavam acima dele, tinham 6 asas. Com 2 cobriam